Todos nós somos pecadores, como eu já falei para você. Pode ser que eu tenha mais pecado do que você. Ah, bispo, eu não acredito. Porque às vezes você olha para a gente, para o bispo, você olha para o pastor, você pensa para os obreiros e fala assim, não, eles são santos. Santo é ser separado do mundo. Nós temos o nosso lado humano. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus escolheu você. Deus te escolheu, agora você tem que entregar para Ele. Não é para vir só para ser curado. A cura é algo muito supérfluo. A prosperidade é algo muito supérfluo. Você tem que se entregar para Ele, Ele quer andar com você, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele te deu livre-arbítrio. Se você não deixa, Ele não vai entrar na tua vida, Ele não é ladrão, Ele não vai invadir a sua vida. Você quer fazer as suas coisas pela sua cabeça? Então você vai sofrendo, até o dia que você decidir de obedecer a palavra dEle e viver a fé. Então Pedro fala aqui, usado pelo Espírito Santo. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quer dizer, Ele padeceu, Ele morreu por mim e por você. Para quê? Para a gente não precisar ficar passando o que a gente passa hoje, que o ser humano passa. Ele morreu, padeceu por nós para a gente ter vida. Jesus é vida, Jesus não é religião. Ele quer que você transborde, Ele quer que você tenha vida, que você seja feliz dentro da sua casa, da sua família, que você desfrute também o que Ele está te dando, que você conquistou, porque tem gente que ela conquistou, hoje ela não está mais na miséria, ela não consegue nem desfrutar das conquistas que ela tem, porque ela vive atormentada, perturbada, nervosa, brigando com o marido, insatisfeito com tudo, brigando com a esposa, brigando com os filhos rebeldes, quer dizer, uma confusão, vive preocupada, vive insegura, vive chateada, vive de cabeça quente. Isso é consequência do pecado. Às vezes a pessoa fica com medo, eu estou com medo da inveja, estou com medo da macumba, estou com medo... Não, você tem que ter medo de pecar. Porque quando você não está pecando e está andando de acordo com a palavra de Deus, a pessoa que fizer macumba para você não vai atingir você. A pessoa que fizer o mal para você não vai atingir você. Para que no tempo que vos resta na carne, quer dizer, na nossa natureza humana, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade... O que é concupiscência? Desejo desenfreado, apelo pela vida sexual. Pessoa que vive na cobiça, vive a flor da pele, a vontade dela. O desejo é apelo dos prazeres sexuais. E não só sexual, também cobiça de bens materiais. Isso é concupiscência. É a pessoa que ela fica presa no dinheiro, ela é avarenta, presa nas coisas da terra. E tem o desejo da carne muito aflorado. Você vê que tem homem que não consegue ser fiel a uma mulher, tem mulher que não consegue ficar só com um marido. Quem é de Deus tem um marido. Quem é de Deus casa. Quem é de Deus cuida da família, pensa no casamento. Quem é de Deus não quer viver solteiro, a não ser que você já tem mais idade, você decidiu assim, o tempo passou e você não casou e você está bem agora. Mas você que é jovem, mais novo, tem 30, 40 anos, 20 e poucos anos, você tem que pensar, não, tem que ter uma pessoa de Deus do meu lado, para mim não viver na concupiscência, no desejo da cobiça dos olhos. Jó 31, versículo 1, ele diz, fixaria eu meus olhos numa donzela? Vou fazer isso? Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Quer dizer, ele tinha os olhos fixos em Deus. Se a gente ficar olhando para as coisas daqui da terra, olhando para as pessoas, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar com ódio, a gente vai ficar com cobiça, a gente vai ficar com ganância. Por isso está escrito, olhai para mim e sede salvos. E em outra passagem fala, olhai para Abraão. Porque nos basta que no tempo passado da vida, fizemos a vontade dos gentios. Tempo passado. Gentil é o mundo, as pessoas incrédulas. Gentil é aquele que é anti-judeu. É anticristão, é anti-Jesus, gentil, vive o mundo. Andando em dissoluções. O que é dissolução? Deixar de se unir ou romper o compromisso. Quer dizer, dissolução é isso. É você deixar de se unir a isso aqui, ó, a palavra. Você frequenta a igreja, você não está unido à palavra. Você vem na igreja esporadicamente, você não tem compromisso. Você rompeu, você está vivendo a dissolução. Você não está roubando, você não está matando, mas você é uma pessoa que está vivendo a dissolução. Você não tem união com isso aqui, ó, com a palavra. Você não lê a Bíblia em casa. Você lê a Bíblia, você abre a Bíblia ou tem a Bíblia no celular, que não é a mesma coisa. É importante ter, mas não é a mesma coisa. Isso aqui é vida. Os países que não podem ter Bíblia, quando eles recebem uma Bíblia, eles ficam alucinados, choram.
porque eles não têm direito de ler. Nós temos, tem gente que... A gente pode ter 10 Bíblias, 20 Bíblias ainda na nossa casa, mas você está lendo ela? Você está vivendo ela? Ou você está deixando a dissolução tomar conta? Ou a concupiscência? Aí fala, embriaguezes. Não é embriagar só do álcool, não. Tem gente que está embriagado pelas coisas do mundo. Fascinação pelas coisas do mundo. Ela é fascinada com as coisas da terra. O cristão, ele almeja o céu. O cristão quer a salvação. O cristão quer que Jesus volta. O cristão não quer viver mais aqui na terra. Tudo na terra passa. O que essa terra tem pra gente de bom? Você está vendo? As pessoas, vou curtir minha vida. A vida está curtindo com elas, está acabando com a vida delas. Olha o que está acontecendo com os famosos. Olha o que acontece com jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro, tem fama. Olha o que está acontecendo com artistas. Olha o que está acontecendo com os poderosos dessa terra. Então por que não se batizar agora? Jesus diz, quem crê e for e batizar será salvo. Por que você não se batiza? O batismo é tão importante como o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas. Porque o batismo nas águas, ele resolve o problema do seu passado. E o batismo com o Espírito Santo resolve o seu problema agora, aqui no presente. Para você não viver, porque quem tem o Espírito Santo não vive pecando. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. Nós somos pecadores, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quem pratica o pecado é do diabo. Não precisa alguém fazer macumba, feitiço para você. Você está vivendo no pecado, da mentira, da ganância, do orgulho, é dominado pelos vícios. Não é só vício, que às vezes a pessoa, não, eu não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas tá bom, aí o que Pedro falou aqui? Embriaguez, e depois da embriaguez está escrito o quê? Você ser um glutão é pecado. Você sabia quando você se enche de açúcar, você está matando a sua vida física e matando o templo do Espírito Santo. Você é glutão, você come além do que tem que comer. Você não cuida do teu corpo, você não cuida da tua saúde, você não faz exercício, você não cuida da tua vida. Você é sedentário, você está prejudicando o Espírito Santo em você está prejudicando a tua mente. Glutonaria, não, eu não bebo, eu não faço isso, não bebo. Mas você é um glutão, então você está pecando. Por isso eu não posso julgar quem bebe ou quem come. Porque o que é pecado? Pecado é aquilo que não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo. Para você casar, você tem que casar pela fé. Para você fazer as suas correntes, você tem que fazer pela fé. Para você vir aqui na igreja, tem que ser pela fé. Para você acordou de manhã, você tem que acordar pela fé. Vai trabalhar, vai para a faculdade, vai estudar. Tudo tem que ser vivido. Por isso está escrito, o justo viverá pela fé. Mas aquele que tem dúvida, a dúvida é pecado. Pior do que macumba. Se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Até para comer, você tem que comer com sabedoria. Porque senão você também está pecando. Porque o seu corpo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu estou morrendo com vontade de comer aquilo. Comer uma vez não é pecado, não. Agora, todo dia você tem que comer. As comidas de hoje é tudo intoxicada. E pior de tudo, prejudicando o templo do... O meu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que vencer a sua carne. Até na hora de comer. Versículo 8 lá de João fala, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Jesus, Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras. Como é que a gente vai perder para o diabo? E para encerrar lá em Pedro fala assim, bebedices e abomináveis e idolatria. Idolatria é pecado. Não pode ter outro Deus, só Jesus. Idolatria não é só imagem, escultura. Idolatria pode ser o seu eu. Você é muito dominado pela sua vontade humana. Isso aí você está se tornando um Deus na terra. E acham estranho não concorreres com eles no mesmo desfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Quer dizer, as pessoas falam, pô, você é estranho. Nós somos estranhos sim, porque nós não somos daqui da terra. Nós somos de Jesus. É estranho. O mundo acha que a gente é estranho. Não, você não faz isso, você não faz aquilo. É lógico que eu não vou fazer porque eu tenho consciência da verdade da palavra. E aí depois você lê tudo. Mas o mais forte que eu separei aqui é o versículo 7 e 11. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em... Jesus falou isso, Pedro está repetindo. Já está próximo o fim. Qualquer momento Jesus vai voltar. Qualquer momento vai ter o dia do arrebatamento da igreja. Você vai ficar ou vai subir? Você está andando com Deus? E o versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar,
administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Quer dizer, se alguém falar, fale segundo as palavras de tudo que a gente for fazer tem que ser de acordo com a palavra. Cuidado, não fica falando palavras negativas, que isso pode matar a sua fé. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.